Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, 7 de novembro, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana falando sobre úlcera, uma doença comum e que tem como principal sintoma aquela queimação na boca do estômago. Os abraços de hoje vão para Mônica Massaranduba, que nos enviou uma carta maravilhosa. Mônica, Deus lhe abençoe, sucesso, obrigado por assistir o nosso programa. Também para um dos melhores cantores sertanejos aqui da nossa terra. É uma pessoa que está encantando a todos com seu talento, o Glaucio Ross. Parabéns, Glaucio. E para a Inácia de Alcântara Torres, moradora do município de Dourados. Ela nos enviou uma carta, nos assiste todos os dias. Inácia, você disse que fica muito feliz quando eu entro aí na televisão, na sua casa, que eu sou muito importante na tua vida. Pode ter certeza que Deus nos faz importante quando a gente tem essa afinidade. E você passa a ser importante para todos nós também. Deus lhe abençoe, Inácia. A úlcera é uma lesão que pode surgir no esôfago, no estômago e também no duodeno, que é a porção inicial do intestino. Um dos principais sintomas da úlcera é a famosa queimação na boca do estômago. Mas também pode acontecer de não aparecer nenhum sintoma e a pessoa só perceber que tem a doença quando há vômitos ou evacuações com sangue. Portanto, se você tiver algum desses sintomas, preste muita atenção no programa do dia de hoje. Estaremos aqui hoje conversando com um cirurgião geral e endoscopista, quer dizer, especialista nesse assunto, Dr. Tiago Alonso Domingos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, doutor. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa e eu gostaria que você inicialmente explicasse, do seu ponto de vista, o que vem a ser a úlcera. Muito bem. A úlcera, na verdade, ela é uma alteração, é uma lesão que pode ocorrer em qualquer parte do tubo digestivo, mas principalmente nesses locais que o senhor falou, né, principalmente o estômago e o duodeno, e que ela é como se fosse, para a pessoa de casa entender, uma escavação, uma depressão na parede ali do estômago, né? Vai ocorrendo uma inflamação, ela vai escavando e vai fazendo como se fosse um buraco mesmo ali na parede do estômago ou do duodeno, e que pode trazer várias complicações, entre elas o sangramento, como o senhor mesmo disse agora há pouco. Quer dizer, então, é uma ferida que vai sendo escavada, vai formando um buraco que chama úlcera. Exatamente, é isso. E isso leva ao sangramento. Isso pode levar ao sangramento. A pessoa já acomete assim da úlcera ou ela passa antes por uma gastrite, por um problema inflamatório? Como que funciona isso, Tiago? Na verdade, a gente tem as duas maneiras podem ocorrer. O paciente, ele pode passar por uma etapa de um processo inflamatório mais leve, como por exemplo a gastrite, ele pode formar erosões, que são essas escavações mais superficiais, e chegar ao ponto de formar uma úlcera, né? Agora, existem alguns pacientes, nós sabemos que alguns pacientes, ele tem um estômago íntegro e por algum motivo, a gente pode conversar depois, como por exemplo o uso de algumas medicações, ele pode formar uma úlcera já de uma maneira mais abrupta e já trazer algumas complicações já com ela, né? Como o senhor mesmo disse, às vezes o paciente não tem úlcera e depois ele forma a úlcera sem ter nenhum sintoma e pode se manifestar já pela primeira vez com uma hemorragia digestiva que pode ser muito grave. E ainda complemento que a primeira manifestação da úlcera pode ser até uma perfuração já. Essa escavação, essa ferida vai se tornando tão profunda a ponto de perfurar a parede do estômago e se tornar um caso ainda mais grave. Então, para todo mundo que está nos assistindo no Mato Grosso do Sul, quais são os sintomas da úlcera? Naqueles pacientes que têm sintoma, né, que têm uma queixa, como nós acabamos de falar, que é a maior parte dos pacientes, normalmente o que ele tem é a dor epigástrica, ou seja, é aquela dor, uma queimação na boca do estômago mesmo, né? Esse é o quando principal. ele come, é fora da comida, como é que é a relação? Pois é, na verdade, existem dois tipos, existe a úlcera do estômago e a do duodeno. Dependendo do local da úlcera, ela pode ser precipitada, ou seja, iniciar a dor com a ingesta do alimento,
mas também existe aqueles pacientes que têm dor quando fica muito tempo em jejum e que essa dor é aliviada no momento que ele come o alimento. Então, na verdade, isso não é muito fidedigno, mas a gente tem as duas formas de apresentação. Além dessa dor, o paciente pode ter também aquela sensação de plenitude, né, de inchaço aqui no estômago, com a impressão que dá que o esvaziamento do estômago, a digestão é lenta. Isso é uma característica também da úlcera. Qualquer pessoa, adulto, criança, idoso, pode ter um quadro de úlcera? Sim, na verdade a úlcera não escolhe idade, né, ela pode acometer qualquer indivíduo. É menos frequente em crianças, até pelas causas da úlcera, né? E na criança isso é menos frequente, mas uma pessoa em qualquer idade pode ter a úlcera, mas ela acomete principalmente adultos e idosos. Mas as crianças também podem ser acometidas sim. Eu, como pediatra, e você sabe, já tive casos de úlcera em pacientes meus com 6 anos de idade e com 7 anos de idade. Ah, mas como? Erro alimentar. Nós vamos até perguntar para o Dr. Tiago agora quais são as causas de úlcera, principalmente no estômago. Tá. As causas, na verdade, são várias, né? Até uma coisa interessante é que no início do século XX, 1910, 1920, até quase todos os anos aí de 1900, acreditava-se que a úlcera era causada apenas pelo ácido, né? Por uma hiperacidez no estômago. Existia até um ditadozinho que falava, sem ácido não há úlcera, né? Isso é em parte verdade, mas agora já na década de 80, 90 para cá, isso vem mudando, né? A gente sabe que além da hiperacidez, que está relacionado com característica pessoal e também com erros alimentares, erros de dieta principalmente, né? Da forma de se alimentar, existem outras coisas que colaboram para a formação da úlcera, né? Como uma das principais é uma bactéria que pode estar presente no estômago, né? Que normalmente a gente se contamina por ela, que é chamada de Helicobacter pylori, ou também conhecida como H. pylori, que é uma bactéria que está intimamente relacionada com o desenvolvimento da úlcera, né? Esse paradigma aí de sem ácido, sem úlcera, hoje em dia está mudando, já estão querendo dizer que é sem o H. pylori, não a úlcera, né? Até pela grande relação dessa bactéria com a úlcera. Além da bactéria e dessa hiperacidez, existem outros fatores, como o uso de medicações, entre elas principalmente o anti-inflamatório, e alguns hábitos de vida, como o tabagismo e o etilismo, que também colaboram bastante para a formação da úlcera, né? Tabagismo, para você que não sabe, é quem fuma. Cigarro não faz bem para ninguém. E o etilismo é quem bebe. Bebida alcoólica, pinga, cachaça, cerveja, conhaque, uísque, vinho, tudo isso aí tem álcool. E o álcool faz mal para o sistema gastrointestinal. Então é bom que vocês saibam disso. Ah, mas deixa, ele é jovem, deixa beber. Deixa nada. Além do risco de ter uma úlcera, ele tem outros riscos. Porque sai dirigindo, sai fazendo loucurada. Então é por isso que eu sempre falo que bebida alcoólica e cigarro não fazem bem a ninguém. Você disse que a gente acaba se contaminando com essa bactéria. O meu telespectador, vai me mandar carta e e-mail. Como é que se contamina? Então eu já te pergunto para você esclarecer isso para todos. Tá, na verdade a contaminação é oral, ou seja, pela boca. Essa contaminação é feita através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Então aqui vai, né, aquela velha informação que a gente sempre diz, que é beber água filtrada ou fervida e alimentos bem lavados, principalmente as frutas, verduras, né, devem ser sempre bem lavadas. Porque da mesma forma como a gente pode se contaminar com alguns tipos de verminoses, que já é mais do conhecimento de toda a população, a gente também pode se contaminar por essa bactéria que eu acabei de falar, que é o H. pylori. Então tá aí, hábitos de higiene não faz mal para ninguém e evita doenças. Tanto a verminose como o H. pylori, que vai desenvolver um quadro, às vezes até complicado no teu organismo. Dr. Tiago, a úlcera tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, úlcera. Exatamente.
Estamos falando da úlcera que pode dar no esôfago, no estômago e também no duodeno, que é a porção inicial do intestino. Estamos aqui com um especialista nesse assunto, ele é cirurgião geral e endoscopista, nosso amigo Dr. Tiago Alonso Domingos. Dr. Tiago, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. É verdade ou não que a úlcera tem cura? Então, doutor, na verdade, ela, se bem tratado, se acompanhado pelo especialista, tem cura sim, na enorme maioria dos casos, né? Até alguns anos atrás, os medicamentos que tinham disponíveis para o tratamento da úlcera não eram muito eficazes. Então a úlcera acabava se tornando um quadro crônico, ia postergando, não melhorava, ou melhorava um pouco, depois voltava. E muitas vezes o paciente era obrigado até a passar por uma cirurgia para o tratamento da úlcera. Isso era muito comum no passado. Atualmente, com o desenvolvimento de medicações mais eficazes, nós conseguimos controlar a úlcera, conseguimos fazer com que ela cicatrize completamente. E aqui vai uma outra informação, né? Que, como eu falei, a bactéria está muito relacionada com esses quadros de úlcera. E toda vez que um paciente tem a úlcera, é obrigatório que o médico faça a pesquisa dessa bactéria, o H. pylori, porque uma vez presente, ela é obrigatoriamente, ela precisa ser tratada. Senão a chance dessa úlcera voltar é muito grande. Isso que eu ia te perguntar. Você trata, está curado. Se voltar o erro alimentar, se voltar a contaminação do H. pylori, pode voltar a úlcera? Pode voltar sim. Na verdade, se a gente não fizer, por exemplo, a erradicação dessa bactéria, o H. pylori, a chance de voltar a úlcera é em torno de 60%, ou seja, é muito alto. Principalmente ainda se o paciente continuar com o erro alimentar, fumando, bebendo ou usando anti-inflamatórios indiscriminadamente. Essa chance é muito grande dessa úlcera retornar. Se você fizer o tratamento adequadamente, com as medicações corretas, erradicar, ou seja, matar essa bactéria e melhorar os hábitos alimentares, essa chance da úlcera voltar cai para menos de 10%, ou seja, a melhoria é significativa, né? É mito ou verdade? Gastrite pode evoluir para úlcera e úlcera pode evoluir para um câncer? Tá. Temos uma parte aí de verdade e uma parte de mito, né? A gastrite, ela até pode evoluir para úlcera. Na verdade, não é que a gastrite evolui, mas aquele paciente que já tem a gastrite, ou seja, ele já provavelmente já tem um erro alimentar ou já tem um hábito de vida inadequado, já usa medicações, esse paciente já tem um processo inflamatório, ele pode desenvolver depois uma úlcera. Isso é verdade, pode acontecer e não é raro. Agora, a úlcera do estômago virar câncer, na verdade isso é um mito, né? É um erro discreto aí, porque na verdade o que ocorre é que existem alguns tipos de câncer de estômago que se manifestam como uma úlcera, ou seja, a aparência endoscópica dele, quando você faz uma endoscopia para fazer o diagnóstico da úlcera, esse tumor ele pode se manifestar como se fosse uma úlcera, mas na verdade ele já é um câncer, né? Daí a importância de toda vez que uma úlcera é diagnosticada, é fundamental que o médico endoscopista faça biópsias dessa úlcera, para a gente ter certeza, para saber se trata de um quadro benigno, inflamatório, por todo esse problema que nós estamos falando, ou se na verdade é um câncer que está, entre aspas, aí, disfarçado de úlcera. Então a úlcera não vira câncer, mas a úlcera pode ser um câncer disfarçado de úlcera. Bom, o paciente está com aqueles sintomas que nós já passamos. Dor em queimação, às vezes tem um vômito sanguinolento, uma evacuação com sangue, aquela intolerância alimentar, plenitude gástrica. Como é que se faz um diagnóstico de úlcera? A melhor maneira de se fazer o diagnóstico da úlcera é através da endoscopia digestiva, tá? Ela é o melhor exame, é um exame, como o senhor comentou, é um exame simples de se fazer atualmente, se faz com uma sedação, não é uma anestesia geral e também não é acordada, é uma sedação suficiente para que o paciente durma durante o exame e ele acorda rapidamente logo após o término do exame, sem problema algum, sem sentir dor alguma ou ânsia de vômito ou qualquer outra queixa. É totalmente assintomático, o paciente não sente absolutamente nada durante o exame, tá? O exame é rápido e tem uma sensibilidade, uma capacidade de se fazer o diagnóstico de 100%, né?
E além disso, ele nos permite não só diagnosticar a úlcera, como biopsiar essa úlcera para a gente ter certeza que não é um câncer, como eu falei, e além disso, através da endoscopia que se faz a pesquisa dessa bactéria, o H. pylori. Então a gente resolve todo o problema com um único exame. Para desmistificar para a população, porque a gente que é médico já tem a noção. Esse aparelho, ele é rígido e todo ele, tanto para o adulto como para a criança, ou ele é flexível e tem tamanhos específicos para cada idade? Existem tamanhos específicos para cada idade, o calibre, né, o diâmetro do aparelho é mais fino para a criança e tem um pouquinho maior para o adulto, mas os dois são flexíveis. O paciente, como eu falei, não sente dor alguma, ele é totalmente flexível e a gente vai passando pelas estruturas, por todo o trajeto que se faz o exame. Não machuca nada, tranquilo. Sem machucar nada e melhor, o paciente está sempre dormindo, não sente absolutamente nada, é até engraçado, às vezes alguns pacientes não acreditam que já fizeram o exame. Tamanho assim, o fato dele não sentir absolutamente nada, né, durante o exame. A úlcera pode matar, doutor Tiago? Pode, na verdade pode. A úlcera em si, só ela, essa mais comum que a gente encontra, que causa essas dores, é mais difícil. Mas as complicações que essa úlcera pode trazer, e entre elas o sangramento, que foi comentado, e a perfuração da úlcera, são dois quadros que podem sim matar. A hemorragia digestiva, ou seja, o sangramento do tubo digestivo, a principal causa de sangramento é por úlcera. E a perfuração da úlcera é um quadro muito grave, que pode matar em pouco tempo, em algumas horas, né? Se não for diagnosticada rapidamente e tratada adequadamente, ela pode matar sim. Existe algum caso de úlcera que ainda é indicada a cirurgia, intervenção cirúrgica? Hoje em dia a cirurgia é a conduta de exceção, ou seja, casos muito raros em que são necessários fazer cirurgia. Na enorme maioria das vezes a gente consegue fazer o tratamento com medicamentos. E para aquela exceção, aquele paciente, casos bem raros em que ele é refratário, ou seja, resistente ao tratamento, às vezes é necessário optar pela cirurgia, mas é muito raro atualmente. Doutor Tiago, eu quero agradecer a sua presença, sucesso lá com o grupo, vocês estão fazendo realmente a diferença na nossa cidade e foi muito bom que você conseguiu explicar e desmistificar sobre úlcera e também sobre endoscopia. Eu que agradeço, doutor, é sempre um prazer poder levar um pouco mais de informação para o pessoal de casa, né? E ajudar a fazer com que a população consiga ter uma qualidade de vida melhor e entender um pouquinho mais sobre as doenças que podem ocorrer e assim evitá-las, né? É isso aí. Você vê que nós temos médicos novos, muito bem, com a formação científica muito boa. Campo Grande tem hoje uma referência na qualidade da classe médica e também da aparelhagem que envolve os exames e também os diagnósticos e tratamentos. Se você ainda tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje. Vamos iniciar esta semana com muita fé, porque a reflexão vai mexer um pouquinho com o teu espírito, com o teu coração, e eu tenho certeza que vai te renovar. A fé é a bússola certa para os navios errantes, incertos, buscando as praias da eternidade. Utilize-a sempre. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para você na tarde de hoje. Fé é o melhor sentimento que pode mover o ser humano. É através da fé que nós conseguimos ultrapassar os nossos problemas, ultrapassar os obstáculos, vencer os desafios, acreditar que é possível alcançar êxito naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Creia, tenha fé, porque Deus não vai te abandonar. Um ótimo início de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de tarde, um ótimo jantar, uma boa noite para vocês hoje e até amanhã no nosso programa.